Algumas reflexões a respeito dessa dialógica. Quando eu falo dialógica, vocês entendem o que quer dizer do ponto de vista lógico? José Diano, o que é uma dialógica? Duas lógicas. Ah, o que é uma dialógica? É uma reação, uma lógica entre dois elementos interagindo entre eles. Isso é lógica. Dois elementos é uma lógica. Se estabelece, por exemplo, o gluon estabelece uma lógica de operar em conjunto entre os quarks up e os quarks in, que são dois elementos. Não é uma lógica operativa, uma lógica. Ele estava começando lá, o Jucal, o que é uma dialógica? Você estava falando, sabe? Interação entre duas lógicas. Certo. Dá um exemplo. É como a gente tem aqui em sociedade E cultura. A sociedade tem uma lógica. Interesses, organizações, poder. Né? Toda uma lógica. Nada acontece por acaso. E a cultura, outra lógica. Artística, formadora, ideias, religiões, espiritual, outra lógica. Éticas, leis. Né? Dialógica, então aumenta a complexidade da coisa. Antes, na pedagogia do viver, nós trabalhávamos com lógicas, que era mais simples. E realmente era mais íntima, certo? Agora nós estamos trabalhando com lógicas, ou seja, uma coisa já mais robusta do ponto de vista de relações. Então, um sinônimo para dialógica é relações de relações. Relações de relações. Uma coisa é uma relação entre dois elementos, duas pessoas. Agora, quando tu tem uma relação de relações, aí tu tem uma dialógica. Sim, avançamos então. Você quer comentar, por favor, as suas reflexões? Uma foi mesmo uma palavra meio que você não gosta muito, né? Que é indivíduo, mas foi só. O espírito supera bem essa palavra indivíduo, né? Então eu achei aqui que essa relação entre o indivíduo, na verdade, que é o espírito das pessoas, né, individual, e a sociedade, que a sociedade ela é formada por essas pessoas, ela não tem materialidade própria, ela está nessas pessoas, ela emerge dessas pessoas. E ao mesmo tempo essas pessoas se formam no contexto dessa sociedade. Então a sociedade também tem uma influência retroativa assim, sobre essas pessoas. E essa influência é muito dada pela cultura, porque a gente é formado através de valores e por princípios que faz parte dessa cultura, que as pessoas vão estar, que também não tem materialidade, que também está nas pessoas, na ética das pessoas, na imagem da ética das pessoas. Excelente. Então a minha reflexão ficou nessa sociabilidade. Quem poderia contribuir para aumentar o rigor? Eu imaginei assim que a sociedade seria expressa, sei lá, transcrita ou expressa de forma material. Então a sociedade ela consegue se expressar na sua materialização num território. Perfeitamente. Olha o exemplo da calçada. A calçada ou a não calçada é uma materialidade. A sociedade é uma expressão material das coisas que nós pensamos.
Daí a cultura seria uma expressão, eu não sei se seria espiritual, mas talvez uma dimensão das ideias, talvez, a cultura. Sim, sim, sim. E daí você conseguiria transformar em arte, música, enfim. Claro. Você expressa de diversas formas. Sim. Aí o que é legal é que muita da cultura não se expressa na sociedade, né? Ela não tem talvez muito espaço em algumas sociedades, porque tem diversas culturas Ah, belíssimo. e uma sociedade que talvez esteja ficam expressa em uma minoria. Ou ficam subterrâneas, ficam latentes. Isso aí nós vamos trabalhar isso aí, as subculturas, em que a complexidade aumenta na medida em que a cultura aceita essas subculturas viverem. Tu já teve momentos na história em que isso não acontecia, entende? Como o nazismo, o fascismo, o hitlerismo, o stalinismo, entende? Mas vamos voltar aqui para o Luiz. Tu falou em algum momento aí que a sociedade era algo espiritual. Não. Me diga aí. Eu falei que ela emerge, ela emerge do agir dos indivíduos. Mas, bom... Ela resulta... ela é resultante do agir dos indivíduos. Mas, não ficou para nós entendemos que tu estava querendo dizer que a sociedade era um fenômeno espiritual. Não exatamente. Tá, tudo bem. Mas, enfim, a sociedade, ela é um fenômeno concreto, material, tá certo? Dentro de um ecossistema, dentro de uma ecologia. Professor, posso? Desculpa. Ah, tá. Não, pode falar, velho. Posso complementar aqui? Claro, por favor. Eu coloquei uma frase assim, ó, o espírito é reflexo da dialógica entre sociedade e cultura. Certo. Pronto. Bem, Eu coloquei meio que o contrário, né? Que o coletivo dos espíritos faz emergir uma cultura. É porque eu coloquei, professor, que a sociedade, assim, no último parágrafozinho aqui que eu complementei, a sociedade ela é construída na mesma medida em que a cultura é criada, criativa e criadora. Exatamente, belíssimo. Só quer dizer que tu tocou numa das pontas mais lindas do nosso encontro com o Mohan, que eu te estimulo. Que é quando ele vai dizer o que acontece depois que nós compreendemos a dimensão espiritual. E que tu tocou aí. Não é? Será? Cara, o coletivo dos espíritos. Coletivo dos espíritos. O coletivo dos Eu espíritos. queria- Então deixa eu ler o meu, posso ler? Mas vamos ver se tu chega lá. Vamos ver se chegou Vai então. lá. É porque eu começo aqui, dialógico, é o resultado das interações do convívio de diferentes espíritos humanos em coletividade. O que é o resultado? A dialógica complexo da dialógico. natureza Tá, humana, tá. representada por sociedade e cultura, Tá. é o resultado das interações do convívio de diferentes espíritos humanos em coletividade, Certo. criando e se reconhecendo em torno de ideias que representam a pertinência entre tais espíritos e materializaram na forma de uma sociedade que reflete o conhecimento produzido pelos espíritos que se reconhecem nas ideias. A sociedade é construída na mesma medida que a cultura é criada, criativa e criadora. Certo. Algum comentário? Trazer uma imagem, assim. Cada um pensa de uma forma, né? Eu tenho um pensamento muito imagético, assim. Na hora que você falou de pensar essa relação, me veio uma imagem. E a imagem foi como se a sociedade fosse um operário, ou me veio isso, um operário construindo um meio de transporte, que seria a cultura, ao mesmo tempo que esse meio de transporte está em movimento, né? Como seria alguém construindo um skate, me veio assim, Tá. tipo, ao mesmo Em tempo que cima esse dele. skate em cima dele. Tá bem? E o skate está indo, e esse skate teria como combustível o conhecimento, Perfeito. e esse skate estaria indo rumo ao espírito. Tá. Que o espírito seria um. Claro, combina velocidade, ar, né? Enfim, me veio essa. E acho que tem a ver isso que você falou do criativo. É, isso entendeu? aí. Isso aqui. Enfim. Mais algum destaque? Sim, porque Sim. eu estava pensando que uma sociedade é pensada pela cultura. Também eu estava pensando que a sociedade também tem um impacto sobre a cultura.
porque vai reconhecer as características de uma sociedade também pela cultura dele. O que a sociedade está fazendo vai refletir a cultura. E se uma sociedade é muito violenta, vai dizer que essa violência se torna uma parte da cultura da sociedade. E quando está olhando violência, vai ver a sociedade. Então vai dizer, isso faz parte da cultura dela, ele não é comum na sociedade. A sociedade, o que está fazendo, vai ter um impacto sobre a cultura. E se o espírito humano, dentro dessa sociedade, também não assume o papel que entende como um juízo, analisando a interação de sociedade e cultura, é que vai gerar uma consciência do que está acontecendo dentro da sociedade e que está afetando nossa cultura, é que vai promover isso, uma análise epistemológica do que está fazendo, do que está dizendo, do que está fazendo dentro da cultura, se a sociedade vai aceitar isso como um conhecimento ou uma coisa que a sociedade vai aceitar dentro da sociedade, porque está influenciando também nossa cultura. E a cultura é a imagem da sociedade de fora, né? O que está passando aí, ouvir o espírito humano como um juízo dentro, no meio da sociedade e cultura, analisando o que está fazendo, relações que existem entre a sociedade e essa cultura. Aí tem que analisar, promover uma consciência da sociedade para cuidar mais do que está acontecendo na cultura e para conservar também, guardar a cultura de uma forma limpa e sustentável. Ok. Excelente. Eu tenho uma colocação para fazer assim, que quando eu comecei a pensar nos esquemas, assim, eu fiquei tentando enfiar a natureza dentro desses esquemas, assim, porque eu fiquei pensando muito nisso, assim, como se a cultura é reguladora, regente dessa sociedade, e essa sociedade é uma materialidade, então essa cultura é o que condiciona, o que determina a nossa interação humana com a natureza. Então é o que determina os elementos a serem construídos, as modificações que a gente faz nessa natureza. E que essa natureza, na verdade, essa sociedade, ela não depende só de elementos culturais, de ideias, de saber, de conhecimento. Ela depende dessas condições materiais. Então ela depende. Então a sociedade, na verdade, ela também é uma dialógica, né? Porque ela vem de elementos naturais e elementos culturais. E que a cultura em si, ela também vem de elementos naturais, porque o mundo das ideias é construído por essa relação com a natureza. Então eu fiquei enfiando a natureza em todos esses. Fiz um caminhozinho, né, de espíritos, cultura e sociedade com a natureza no meio. Excelente. Eu gosto muito de uma das reflexões do Celso Furtado sobre a cultura. Diga aí. E é cultura e sociedade, trabalham os dois juntos também, né? Mas a sociedade como um caráter temporal, né? É o sócio-idade. É aquilo que é construído coletivamente ao longo do tempo no meio material. E a cultura, ela é atemporal, né? Ela, independentemente daquela sociedade permanecer, a cultura vai permanecer, mesmo que seja no plano histórico, ali, assim, né? Apenas como história. Mas ela tem um caráter de vanguarda, a cultura, que é a ideia da criatividade, né? Então a cultura, ela normalmente vai mais à frente, ela está à frente da sociedade por ter esse elemento de vanguarda. Não que a sociedade não influencie a cultura aí para isso. Como que eu vejo a influência da sociedade na cultura de vanguarda? Por exemplo, os problemas que são apresentados na idade social hoje, eles serão a criatividade da cultura de vanguarda do amanhã. Ou não, né? Ou não. Ou a vanguarda vai ser autogeradora. No caso dos maias, nos casos dos vikings, a cultura não teve resposta cultural, exatamente, como diz o... Então a cultura estava, na verdade, não era de vanguarda, era de retaguarda. Né? Porque nem toda cultura, não sei se eu entendi bem o que você falou, mas nem toda cultura pode ser vanguardista, porque também nem toda... Pode ser vanguardista mesmo sendo negativa, né? Uma cultura... Nem toda cultura ela traz um... Aí eu peço que tu use a ideia do Mohan de complexificar a cultura. Ele vai dizer que a cultura, ao se complexificar, vai poder conviver com os elementos vanguardistas, mas também com o risco do retaguarda. Porque nem toda cultura enxerga deixa isso. de ser degradadora. Claro. Tem inúmeras culturas que são degradadoras, que vão
considerar sociedades Não, degradadas. Que é a diferença. Mas Todas presente elas. na cultura, né? É. Culturalmente a diferença está presente, a degradação, né? A Enquanto, resposta disso, dessa não. enquanto Essa existir cultura que- a sociedade, né, nesse horizonte temporal, haverá a possibilidade da cultura assumir uma posição vanguardista. Agora, no momento em que a sociedade se extinguir, com certeza é uma clareza de que não houve vanguarda naquela cultura. Bom, mas é isso que nós estamos tentando evitar, talvez, não sei, né? Assim espero. Ou seja, nós estamos tentando complexificar para, talvez, melhor. Encontrar essas respostas. Mas é bem Sim, claro. parecido com o auto-organização aí, né? Sim. Que a autonomia do indivíduo faz parte Do eco. do ecossistema, da ecologia, e a ecologia depende do indivíduo ali Claro. para se dar Não dicotomias, né? Não. a ecossistema, a organização do negócio. Né? Depende do mundo. Mais alguma coisa? Eu queria falar sobre esse Só um negócio. pouquinho, assim, o Eduardo não. É isso. Eu coloquei algumas coisas aqui, mas Eu acho que a galera já falou. Sim? Não, sobre o conhecimento ali, tá falando da cultura e do conhecimento, né? E que, na verdade, o conhecimento vai alterar essa cultura, né? E nem Isso. sempre ela vai acontecer assim, de uma forma rápida. Ela vai custar a entrar, vamos dizer, dentro da própria sociedade, dela se modificar a partir desse conhecimento. Nem sempre isso acontece muito rápido. A própria ecologia, se a gente vai pensar de uns tempos atrás, né? É que eu falo que meus alunos, a gente fumava na sala de aula, né? Então, de hoje para agora, a gente não fumar na sala de aula foi uma consciência que se construiu. Mas, de se não colocar o lixo na rua, que é o nosso problema bem sério, né? Continua desde a época que aqui Florianópolis foi formada, a questão do esgoto, a questão da não consciência quanto a isso. Isso. E é uma coisa construída, que está no conhecimento geral de todo mundo, a gente vê que não tem como parar. Nós temos que não cultura ainda. E a cultura ela é uma constante evolução, né? Quando uma cultura se estagna, ou ela vai... Geralmente, né, quando não tem essa resposta, eu acho que é quando ela se estagna, né, quando ela para assim de responder para o bem, que daí acontece, né, saída ao colapso, né? Quando ela deixa de evoluir, que ela, né, que existem culturas que deixam de, né, de evoluir, né, O porque ela... colapso nos ensina que, às vezes, você consegue ter a produção de um conhecimento, digamos, resiliente, um conhecimento que resistiria. Mas o tempo que exige para implantar, às vezes, não é suficiente para evitar o Manter a colapso. sociedade. Para evitar. Então tem essa coisa de haver o conhecimento e, segundo, ter o tempo necessário para que esse conhecimento gere políticas, soluções, assim por diante. Também, eu acho que dentro das O conhecimento gerações. degluou, né? Desde exatamente. Professor, mas dentro das gerações também isso. Porque quando passa de uma geração para outra, aquela próxima geração às vezes acha isso tão comum que acaba ficando como se não tivesse um filho. Que é esse caso que eu falei da estagnação, né? Quando deixa de se ter uma evolução para o bem, né? No caso, a nossa sociedade moderna, ela tá meio que... O povo tem pouca parcela de humanos que estão querendo mudar a cultura, né? Querendo mudar a cultura para a sustentabilidade. Não sei se dá para dizer Diz isso. o Tem Mohan pouco. que são muitos, mas que não se conectaram ainda. Pois é, também tem esse problema. E muitos que nem têm noção do que está acontecendo no mundo, né? Então tem vários casos. E essa cultura ela tem que evoluir, né? Quando não se tem essa evolução é que fica parado e que começa a ir para degradação, para colapso. Ok. Ô, Juliana, eu queria dar um exemplo sobre o que a Juliana falou, né? Porque assim, a gente vê dentro do que a gente diz, né, que pode ser as pessoas que estão dentro da universidade, saindo dela, né? Tipo os professores, né? Dentro da nossa escola a gente tem uma sala de reciclagem, tem vários instrumentos. E aí o que acontece? Dentro da sala dos professores, eles tentaram fazer a separação do lixo durante anos. E aí a professora da reciclagem chegou e disse, só quando eu vou fazer assim, eu vou trazer aqui lá do CREI, eu vou botar aqui nessa mesa para a gente triar. Porque ninguém separa.
Tem isso. Então, assim, tu vê que dentro dessa sociedade que teve aqui dentro do Banco da Universidade, não está fazendo. Tu imagina os outros. Então, assim, ó, pode imaginar que são muito poucos perto daquilo que a gente vai imaginar. Bom, amigos, Eu quero ter essa experiência. eu vou pedir que a gente avance, pode ser? Então, Pedro, por favor, dá uma distribuída aqui, eu trouxe esse, eu mandei isso para vocês, né? E aqui tem mais um 5. Professor, eu posso fazer um comentário só antes de Claro. Porque, bom, eu estava refletindo primeiro sobre o que era a sociedade e o que era a cultura, né? Foi mais ou menos pelo que o Gabriel foi, que eu vi a sociedade como os espíritos, né? Ele falou indivíduos, eu vou ter indivíduos também, os seres, né? Indivíduos, seres. E eu vi a cultura como os costumes, os costumes sociais, né? Sim. Aí eu fiquei pensando que a sociedade, ela tem a cara dos seus costumes, ela tem a cara da sua cultura, né? Sim. A gente, às vezes, define a sociedade pela sua cultura, pelos costumes que aquelas seres têm, né? Aí eu fiquei pensando que, eu fiz uma representação assim que a sociedade seria um saco, né? E a cultura seria o conteúdo que a gente coloca dentro que vai dar forma. Isso que eu fiquei pensando, né? E aí depois eu fiquei pensando também no inverso, porque a interação ela é dos dois lados, né? E eu fiquei pensando como é que a sociedade ia mudar a cultura, né? Certo. E eu fiquei pensando, bom, se a sociedade não existe, se o que existe são os seres, a sociedade em si eu achei que não tinha como modificar a cultura. Os seres sim, né? Porque os seres que mudam seus hábitos. Sim, as pessoas, você está falando. As pessoas, né? Eles podem mudar. Eu acredito assim, ó, que vou trabalhar com vocês isso agora, tá? Exatamente a partir desse texto que eu passei aí, tá bem? Bom, então é o seguinte, ó. Bom, então é o seguinte, nós estamos aqui com os nosso desafio, são 6 livros né, que compreende a obra do Edgar Morin. O primeiro é a natureza da natureza, o segundo é a vida da vida, e os outros 4 é o tomo da complexidade humana. Certo? Então, o que eu sugiro que vocês continuem fazendo um esforço para encontrar esses textos em francês. Eu estou achando muito estranho que os haitianos ainda não tenham conseguido achar o caminho das pedras. Acho que vocês precisam dedicar mais tempo, não sei. Busquei bastante, mas eu não consegui. Busquei bastante. Não encontrou? Mas enfim, eu não sei, estou querendo, mas pode ser que não tenha, mas estou querendo crer que temos que pesquisar mais. Eu recebi hoje um e-mail. Vocês aqui tem que comprar, mas eu comprar na França, eu vou ver 2 que vai custar mais que R$200. 2 em francês, mais que R$200. R$200? Quando fizer a conversão de euros para reais aí. E que tem todo... Tem o Abe Books para quem quiser comprar, então, tá? Agora eu lembrei assim, ó, para quem quer comprar em língua estrangeira, Abe Books é tipo o estante virtual internacional. Então esses livros com certeza tem por $10 e frete grátis. Mas físico? Físico. Então, agora demora um pouquinho para chegar, mas compra. Sim, mas compra. Aqui, ó, Professor, vamos botar um critério, ninguém vai dar R$100 por um livro, vamos dar um critério, né, também, porque tem outros canais. Sim, Eduardo. o que a gente fez a gente tirou o xerox das partes que você tinha indicado do livro do Luizinho. A gente pode fazer desse aí e deixar lá no xerox numa pasta. Tá bem, mas a Rita colocou hoje um portal que tem os e-books também. Quem tem em Também PDF. tem. Mas tem o do método, eu não cheguei a procurar. Tem quase todos ali, só que eu tentei baixar um, mas não deu certo. Então daí eu estava com pressa, mas vocês receberam esse e-mail dela, né? Em português. Bom, acho que deve ter várias línguas, né? Tu
Enfim, gente, eu estou trazendo esses livros para motivá-los realmente a pesquisar. Acho que a gente tem que, não pode perder, porque senão a dificuldade de avançar vai ser muito grande, né? Claro que alguma coisa fica, mas enfim. Então, eu vou passar aqui para vocês pelo menos tocar no livro, né? Osmose. Ai, bem que poderia ser, Eu só né? leio por osmose. Seria tão legal, né? Só faço isso. Deixa o livro aqui. Bom, as sugestões de leitura deste livro aqui, que é o livro 3. Já estão no site. Já, né? Então tá. Então, Eduardo, eu vou pedir que você dê uma lida no primeiro parágrafo, Eduardo Moura. Vocês acompanhem, por favor. Sugiro iniciar pelas conclusões. Página 191 a 221. Onde Morin resume sua afirmação primeira sobre a dialógica computo cogito. Palavras cujas raízes latinas significam cognição e pensamento. É a partir dessa dialógica que Morin desenvolve toda a complexidade de seus argumentos a respeito da complexidade da natureza humana, que ocupará os últimos 4 livros de O Método. Na página 191, ele abre o texto dizendo: o conhecimento é ao mesmo tempo atividade, cognição, e produto dessa atividade, pensamento. E que o conhecimento é uma emergência de um espírito humano, que por sua vez é a emergência de um cérebro humano. Aqui precisamos entender que o conceito de computo cerebral inclui ambos os sistemas, neuro e imunológico. Siga até a página 208 e você terá uma revisão das diversas topologias descritas no livro sobre a complexificação do fenômeno do conhecimento. Da página 208 até a 221, a leitura é mais facilitada, pois o texto está organizado em pequenos parágrafos descritivos de características biológicas e delimitadoras de nossa cognição. Dê a devida atenção. Tá, eu pergunto, isso tem sido útil para quem aplicou? Alguém aplicou? Sim. É? Tem Tem ajudado? sido muito Tem ajudado? É bem bom, bem bom. Com certeza. Tá, então ficou... Até de repente. Ok, o dia que os haitianos praticarem será útil para eles também. Tá. Só assim, né? Nem sempre são as mesmas páginas, mas. Bom, eu concordo a edição, né? Claro. Porque eles estão tirando mas é fácil de. Mas dá pra se achar, né? Por exemplo, conclusões. As conclusões. As conclusões, tá certo? Não pega exatamente, mas. Tá. Uma coisa que eu tenho que dizer é que eu tentei ler o espanhol, impossível. É? Eu fiquei, não impossível, mas é assim, são Já é palavras difícil em novas português. na tua língua. É. Agora eu fiquei pensando, os haitianos lendo em espanhol, professor, é tão pecado. Depende, tem mais espanhol. Por isso que nós vamos tirar xerox. Tá. Gente, então, eu queria dar um pouquinho a atenção aqui para esse parágrafo, ok? Então pensa o seguinte, ó. Aqui, Eduardo, computo cogito. Ele não vai usar muito cognição e pensamento. Ele quem? O Morin, certo? Ele vai usar muito esse computo cogito. Tá? Então eu quero que vocês também façam uma ponte aí para não estar achando que tem um divórcio de palavras. Esse computo é porque o Morin, ele ainda é um filho da cibernética, vamos dizer assim. Certo? Então, pô, o cara estava ali junto com o Maturana, junto com o Bateson, entende? 1950, ele estava na juventude dele. Ele nasceu em 21, certo? Então, todo o texto, os livros dele, todos falam muito da ideia de seres máquinas, que é a mesma ideia do Maturana, né? É a ecocomunicação que ele traz aqui. Ah, é só seres máquinas, tá? Eu passo batido por ali, peço que vocês passem batido sem diminuir a
as coisas, né? Tá certo? Ok. Bom, agora essa frase aqui, Diego, na página 191, eu não sei, que é o conhecimento e ao mesmo tempo cognição e pensamento. Então eu pergunto para vocês, o que vocês acham o que vocês lembram de amigável, a gente acabou de ver isso hoje aqui? Aprender a